vi o companheiro Vanilson, que é do Rio Grande do Norte. Eu ia perguntar para a companheira Jéssica, mas a Jéssica é de Minas Gerais também, então eu vou perguntar para o companheiro do Nordeste. Vanilson, é o seguinte, nesse tempo de coronavírus, como é que está a vida de vocês que estão organizando e também dos companheiros que vivem nas ruas, sabe, desse país e do Brasil inteiro? Você que é o coordenador, sabe, do movimento nacional, sabe, conta como é que está a situação no Rio Grande do Sul, no Brasil. Então, bom dia a todos e todas, bom dia a Claudete, bom dia a companheira Jéssica, bom dia ao Luiz Henrique, bom dia Lula, bom dia a todos e todas que estão acompanhando essa live, né? Bom dia também, especialmente para a população em situação de rua do Brasil, para a população em situação de rua que estão nos abrigos aqui em Natal, em todos os abrigos do Brasil, seja de acolhimento ou de isolamento, especialmente para os companheiros e companheiras que estão nos abrigos Petrópolis aqui em Natal, no abrigo Santos Reis aqui em Natal, no abrigo Celestino Pimentel aqui em Natal e também no Centro Pop de Natal. Tá uma luta muito difícil, né? Porque já tínhamos uma luta muito difícil, né, Lula? Muito antes da pandemia. Ela se estende ou ela se aumenta durante a pandemia, por quê? Porque ao sair a Covid, ou aparecer a Covid no Brasil e no mundo, em Natal, falando aqui especialmente de Natal, os grupos, né, que fazem trabalho com a Pop Rua nas ruas de Natal durante a fala legítima, que é o Fica em Casa, alguns grupos deixaram de fazer esses trabalhos nas ruas. É lógico que várias populações são atingidas, né? Creio que todas as populações são atingidas, não há uma mais atingida do que a outra. Creio que todas as populações, inclusive as que têm casa nesse momento, estão sendo atingidas por essa Covid-19, né? E aí a Pop Rua não ia ficar diferente, não ia deixar de ser atingida nesse momento. Então os grupos deixaram de fazer esse trabalho nas ruas. Nós, do movimento, todos sabemos que lutamos por políticas públicas estruturantes desde o seu nascimento. O movimento hoje está em 19 estados. Ele luta por políticas públicas estruturantes de moradia, trabalho, emprego e renda. Mas em todos os estados que o movimento está, ele começa a fazer campanha de solidariedade para que a Pop Rua não sofra só com a Covid-19, mas que ela possa também não padecer ou morrer de fome pela ausência desses serviços. Então o Movimento Nacional ele luta em todos os estados com essas campanhas, está com essas campanhas. Aqui em Natal, e na Grande Natal, nós estamos com a campanha A Solidariedade Não Pode Entrar em Quarentena, é o nome da nossa campanha, onde há 2 meses estamos levando essas alimentações, água potável, máscara, álcool em gel, insumos informativos, insumos para a população em situação de rua. E aí um detalhe que pode entrar no outro bloco, mas é importante dizer agora, muitas pessoas domiciliadas nesse momento estão indo para as ruas atrás de um prato de comida. Natal, ela tinha somente um centro próprio, um albergue. Após a pandemia, abriu-se 2 abrigos, né? 3 abrigos com o centro próprio, o prédio que era o albergue, que era o prédio do albergue. Abriu-se as 2 escolas e o prédio centro próprio. Há 15 dias atrás, há uma semana atrás, conseguimos abrir o abrigo Petrópolis, que vai servir enquanto triagem, né? Conseguimos uma parceria com o Conselho Municipal de Assistência Social, com a DPU, DPS, Ampiúa, aqui do RN, com os apoiadores e apoiadoras que estão aqui na luta, e conseguimos abrir esse espaço para triagem, né? Onde a Pop Rua passará pela triagem lá, ficará 14 dias e será encaminhada para os outros abrigos. A luta está muito difícil, por quê? Porque no país, infelizmente, nós não temos uma política de moradia para a população em situação de rua, e isso se faz necessário e mostrou agora na pandemia que era importante termos uma política de moradia, de trabalho, emprego e renda. Por quê? Porque agora estamos aí com a Pop Rua, ainda nas ruas do Brasil, ainda nas ruas de Natal, muitas vezes sem ter água potável para beber, sem ter uma pia para fazer sua higiene pessoal, sem ter um serviço para lhe acolher. Então, por isso que é importante estarmos todos juntos e juntas, e assim, essa dificuldade atinge a todos nós, estejamos em situação de rua ou não, porque temos muitas pessoas que estão vindo das suas residências em busca de um prato de comida. Então, acho que a primeira pergunta seria essa, a companheira Jéssica também vai falar um pouco, e nós estamos aí para tirar dúvidas e para construir pontes
e não muros. Obrigado. Deixa eu fazer uma pergunta, Vanilson. Você, por acaso, tem informações quantas pessoas em situação de rua foram infectadas com o coronavírus? Então, Lula, aqui em Natal nós já sabemos que uma faleceu da Covid-19, outra está em estudos, só que assim, diante da ausência de políticas, ou ainda por sermos invisibilizados a nível de Brasil, Natal não seria diferente, nós não temos um número exato. Inclusive, a gente está buscando, junto ao Ministério da Saúde, que haja um protocolo quanto à população em situação de rua, que realmente a gente não temos números. Ouvimos falar na mídia, em São Paulo, que tinha cerca de 60 pessoas ontem, os Médicos Sem Fronteiras estavam fazendo um trabalho lá, onde possíveis infectados foram detectados, porém, não há um número exato no Brasil. E isso dificulta muito a luta do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, da própria rua em si, porque essa doença é desconhecida, e a própria rua ela não tem esse conhecimento, não tem acesso à mídia, então fica mais difícil fazer esse controle, fazer essa prevenção. Mas nós, enquanto movimento, estamos nessa busca, né, com informativos sobre a Covid-19, sobre o movimento, e buscando, junto aos órgãos locais e nacionais, perspectivas de termos protocolos, tanto no Ministério da Cidadania, quanto no Ministério da Saúde, para que essa própria rua ela seja realmente contabilizada, seja em mortes pela Covid, seja em infecções pela Covid, ou outras situações sintomáticas ou assintomáticas. Para melhorar a vida de vocês, porque, na opinião de vocês, o que poderia melhorar a vida de vocês? O que deveria ser feito? Mas antes eu vou perguntar para o Vanilson, sabe, lá no Rio Grande do Norte. Ô, Vanilson, a pergunta é o seguinte: nós temos pela primeira vez uma governadora, sabe, saída da luta social como a companheira governadora Fátima. Eu não sei se ela já teve contato com vocês, se ela já recebeu vocês, mas a Fátima sabe dos compromissos dela no tratamento da situação do povo em situação de rua, dos catadores de material reciclado. A pergunta que eu faço é o seguinte: como é que os setores médios da sociedade tratam vocês, sabe, quando estão na rua? Vocês são respeitados, o poder público atende vocês. Como é a situação? A partir da tua visão. E também eu queria saber se aí no... Ô Lula, eu não ouvi a última pergunta. Tem como repetir? O quê? Vanilson, você está ouvindo agora? Estou ouvindo. A Fátima foi eleita faz um ano e 8 meses. A Fátima é uma companheira que tem compromisso. Estou perguntando se ela já recebeu vocês, se ela já conversou com vocês, porque a Fátima tem um compromisso com a luta do povo oprimido desse país. E, ao mesmo tempo, eu estava perguntando para vocês se aumentou o número de gente nas ruas de Natal e como é que os setores médios da sociedade tratam vocês quando encontram com um morador de rua deitado numa calçada. Então, Lula, primeiro, dizer que eu estou aqui com minha companheira Fátima, né, Fátima Matias, que ela é sua fã. Vem cá, para mandar um chave para Lula. Fátima é minha companheira, né, que eu saí das ruas, morava nas ruas, e ela me acolheu na casa da mãe dela. Na casa da mãe dela, eu ainda estou em situação de rua, então ela é uma grande fã sua, tá aqui ela, mostrando aí a foto. Manda um alô aí para ela, Lula. E assim, o governo do Estado, né, quando iniciou-se o governo Fátima Bezerra, houve sim uma abertura maior, né? Temos agora a gratuidade nos restaurantes populares, como a Jéssica falou, para Pop Rua, como a Jéssica falou, a grande questão é que os restaurantes populares não abrem final de semana. Estamos aí em busca de fazer isso estadual para a população em situação de rua. Assim, a gente está dialogando para os avanços, estava dialogando, mas chegou a Covid-19, e aí o censo teve que parar as conversas do censo.
cremos que vai sair, né, em 2021, tomara Deus que saia, porque precisamos desse censo até para termos políticas públicas estruturantes. Mas, enfim, antes de falar sobre como a sociedade vê a própria rua, preciso dizer o seguinte, que nós, da população em situação de rua, nós não somos só um público da assistência social, né? Sabemos que a assistência social é a política que mais está com a população em situação de rua. Mas nós temos essa certeza que a assistência social não pode ser a única política. Nós não somos público da política da assistência social. Somos públicos de toda a política intersetorial. Quando a companheira Jéssica traz a questão da moradia, a moradia digna, ela evitaria várias violações de direitos humanos e sociais, como está acontecendo agora, durante a pandemia, como acontece antes da pandemia. Então, assim, é uma situação muito gritante, né? E que precisamos estar atentos para isso. Como a sociedade nos vê, nos trata, aqui, pelo menos aqui em Natal, até 2012, a sociedade não tinha nenhum conhecimento sobre o que é estar em situação de rua. O movimento surge aqui, através da Maria Lúcia Santos Pereira, né, que você conheceu, que nos deixou, infelizmente, no dia 25 de abril de 2018, Maria Lúcia Santos presente todos e todas aquelas e aqueles que lutam por direitos sociais nesse país, né, que nos deixaram. Maria Lúcia Santos Pereira presente lá do Movimento da Bahia. E aí, o movimento surge aqui em Natal, começa a se discutir população em situação de rua em outro viés, na questão de direitos sociais, porém, como o companheiro Luiz Henrique falou, temos alguns prefeitos no Brasil que dialogam, temos outros que não dialogam, mas como é difícil estar conscientizando ou conversando prefeitos ou governos que nós somos cidadãos e cidadãs, que nós somos seres humanos, que nós temos história por trás de nós, que nós somos classe trabalhadora que por algum motivo viemos para as ruas. Então, a parte da sociedade ainda nos via antes de 2012 e até ainda nos vê como sendo pessoas alcoólatras, drogadas, pessoas que se estão nas ruas é porque fizeram alguma coisa, porque são bandidas, não. A partir, sempre no Brasil, mas se intensificou a partir de 2016, quando vários direitos sociais foram retirados, quando a EC 95 congela investimentos, congelou investimentos nas áreas públicas, quando a reforma trabalhista chega, ela desemprega ou precariza a classe trabalhadora, a precarização do trabalho também. Agora, por último, a reforma da Previdência, que ela traz vários retrocessos para a população brasileira. Então, tudo isso e muitas outras coisas, a questão de saúde mental, a questão de conflitos familiares, a questão psicológica, ela pode levar pessoas aí para as ruas. E aí uma coisa que a gente sempre fala, sabe? Lula, Luiz Henrique, Jéssica, Claudete, qualquer pessoa da classe trabalhadora nesse país, ela poderá vir a estar em situação de rua antes da pandemia e agora principalmente. Então, assim, é muito complicado, né? Nós muitas vezes passamos por alguém que está em situação de rua, ou que é catador ou catadora, e virar os olhos, não olhar, não querer enxergar, ver, mas não enxergar. Quando nós sabemos que quem está ali são pessoas que tiveram alguma trajetória ou alguma situação que as levaram para as ruas. Aproveitando, Lula, essa oportunidade, eu gostaria de ler aqui um poema, Lula, porque o tempo está se esvaindo, é um poema que chama Pop Rua, Outras Populações e a Covid-19. E começa assim: o Covid chegou ao mundo para trazer muitas reflexões, como também para mudar pensamentos, conceitos, atitudes, mudar gerações. Para quem está em situação de rua no Brasil, como faz? Para não sair e ficar em casa. Nossa realidade é cruel. Para nós essa ordem não adianta, só atrasa. Estar nas ruas é difícil e agora com a pandemia ficou muito mais complicado, pois habitação, saúde, educação, dentre outras, é direito do povo brasileiro e é dever do Estado. Nos oferecem abrigos na modalidade de isolamento. Mas quando essa pandemia passar, teremos que voltar para as ruas, para o tormento? Fico aqui pensando que durante e após o coronavírus, Covid-19, quem mais padecerá é a própria rua, a periférica,
a preta, a LGBTQIA+, povos indígenas e de terreiros, a população pobre. Acorda, povo brasileiro, pois a luta por direitos persiste e continua. Vamos juntos e juntas mudar essa realidade, pois ela também é minha, é nossa e é sua. Quando esse pesadelo passar e tudo parecer que voltou ao normal, teremos muitos de nós sem emprego informal e formal. E só aí nos daremos conta que teremos um exército de pessoas desempregadas, vivendo uma realidade triste, nua e crua. E com certeza aumentará o batalhão de pessoas vivendo em situação de rua. Esse poema é de nossa autoria, fazendo uma crítica construtiva e reflexiva sobre a situação por qual passamos nesse país. Então, assim, são esses fatos, esses fatores e muitos outros, né? A questão da higiene pessoal nas ruas, que nós não temos acesso a lavanderias, nós não temos acesso nem ao menos à água potável. O que nos foi dado até agora, ou até hoje, são políticas protetivas, entre aspas, mas subjetivas, sem o alcance de trazer a dignidade. Porque quando eu fico no limbo da assistência para a saúde, e quando não há política de moradia, de trabalho, emprego e renda, com certeza a exclusão tende a aumentar, as violações tendem a aumentar, e com certeza essa população ela não conseguirá sair das ruas se não houver políticas públicas sérias nesse país. Agora, nesse período, torna-se mais difícil, porque vários retrocessos eu já trouxe aqui. E com certeza, durante essa pandemia e pós-pandemia, aumentará sim o número de pessoas em situação de rua. Muito bem, ó. O que eles têm que fazer para melhorar a vida das pessoas que estão em situação de rua? Então, primeiro dizer ao presidente que ele tem que revogar, ao presidente junto com o Congresso, revogar a EC 95, que congelou investimentos nas áreas sociais. E aí, inclusive, tirou 20 bilhões só em 2019 da saúde. E para dizer a ele que o SUS ele é muito importante. Muitas vezes o SUS não é valorizado, mas o SUS está mostrando aí para a população brasileira o quanto ele é importante no contexto de pandemia ou em outros contextos também. Eu também faço parte do Conselho Nacional de Saúde, né, onde nós estamos lá enquanto movimento Pop Rua, e só quem está lá dentro para saber as lutas que a gente enfrenta. E também dizer para o Bolsonaro que ele é presidente de cerca de 210 milhões de brasileiros e brasileiras. Não somente de quem votou nele, né? Não somente de 57 milhões. Que ele cria um plano emergencial a nível de Brasil, mas que principalmente ele leva a sério, principalmente ele enfrenta a pandemia, ele enfrenta essa pandemia, inclusive respeitando a letalidade dela. Porque quando ele fala que é uma gripezinha, que é um resfriadozinho, quando ele fala que 70% vai ser contaminado, que não tem jeito, ele está trazendo para o povo brasileiro, aqueles que não têm acesso à informação, que isso é uma gripezinha, que isso é um resfriadozinho. E isso é muito perigoso num país continental como o nosso. Que ele também ele possa estar assumindo a responsabilidade. Né? Eu vi agora que o Pazuello, que é o novo ministro da Saúde, mudou o protocolo de combate à Covid. Né? Nós sabemos que muito bem que coisa boa não vem por aí. Talvez venha a questão da cloroquina em massa. E isso é um perigo quando há estudos científicos que comprovem a eficaz, a certeza de que terá resultados positivos, né? E, assim, dizer que num país como o Brasil, quando não se leva a sério a classe trabalhadora, o seu povo, certamente a história mesmo se encarregará de colocar na lata do lixo desse país. Então, que possa se ter seriedade governando. Aproveitando sobre o auxílio emergencial, Lula, é interessante demais falar sobre isso, porque o que nós percebemos enquanto população em situação de rua é que quem está no Cade Único, quem está no Bolsa Família, tiveram até facilidade de conseguir receber. O Ministério a Caixa disse, não, quem está no Bolsa Família, no Cade Único, não se precisa se preocupar, está tudo garantido. Não. Cerca de 700 famílias do RM deixaram de receber, mesmo estando no Bolsa Família, estando no Cade Único, por algumas condicionalidades.
Se vamos para nível de Brasil, milhares ou milhões de pessoas não conseguiram receber por causa dessas condicionalidades. Quando vai para Pop Rua, a questão é muito mais complexa. Aquela população que não está no Cade Único ou no Bolsa Família, que é a Pop Rua, ela nem conseguiu se cadastrar, conseguiu, pelo que a companheira Jéssica já trouxe, por questão de tecnologia, por questão de internet, por questões de ter o celular. Então, assim, é muito complexo quando se pensa uma política de cima para baixo, onde altamente desorganizada, que nós percebemos, inclusive, que a gente fica pensando se não foi feita para que haja aglomeração ou para que haja contaminação. Estou terminando, depois dá outro copo. E aí, para os prefeitos das capitais, para os governadores, por que vocês não, prefeitos e governadores, para a população em situação de rua, que também são catadores e vice-versa, por que vocês não fazem parcerias com as empresas que prestam serviço a vocês? Porque a pandemia vai passar e a classe trabalhadora e a própria rua vai aumentar. Por que não fazer parcerias para que essas empresas contratem essa população que é altamente trabalhadora, que tem profissão? Pensem nisso, façam parcerias e tragam o trabalho e renda para essa população. Porque o trabalho e renda também pode gerar uma moradia. E aí, é importante dizer que a pandemia vai passar, sabe, pessoal? E aí, é preciso que os estados e municípios tenham políticas definitivas pós-pandemia. Para a própria rua, de habitação, de aluguel social, de auxílio moradia, trabalho, emprego e renda, pois uma das duas, uma ou outra, irão proporcionar, com certeza, a saída das ruas. Ainda tem tempo, Lula? 1 minuto? 1 minuto? Beleza. Então, a gente vai encerrar nossa participação agradecendo a todos e todas, agradecendo a sua assessoria, agradecendo a todos e todas mesmo, aos nossos apoiadores aqui no AN, ao Movimento Nacional de População em Situação de Rua, que está fazendo uma luta muito grande nesse país, está buscando a melhoria, seja em políticas públicas, ou para matar a fome das pessoas que estão nas ruas, ou para também estar brigando, mas vou terminar de forma poética, como a gente também iniciou, com a poesia Dia de Luto, mas também de Luta, que conta um pouco da história do movimento e do massacre da Praça da Sé, e que começa assim. No dia 19 de agosto de 2004, um triste fato ocorreu. 7 pessoas em situação de rua, na Praça da Sé morreu. Brutal e covardemente, sem dar nenhuma defesa, mataram 7 brasileiros que viviam na incerteza. Na incerteza de um dia que ainda ia raiar, mas vieram os meliantes para suas vidas ceifar. Após aquela macabra noite, algo começou a mudar. Surgiu um movimento de rua por seus direitos lutar. Começou em 2 estados, São Paulo e Minas Gerais. Hoje estamos em 19, na luta por direitos sociais. Mas não pense que é fácil. O massacre continua quando é negado direitos à população de rua. Alguns estados conquistaram o direito à saúde, trabalho e até habitação. Porém, em outros lugares, inclusive em Natal, é negado até dormir no chão. Por isso, sigamos na luta, porque nesse país nada é de graça. Se não temos moradia, vamos ocupando as marquises, os viadutos, as praças. Dia 19 de agosto é o dia de luto e de luta do povo da rua. Nós não vamos nos calar jamais. Nossa luta continua. E continuará enquanto houver pessoas em situação de rua. Quero agradecer novamente aos companheiros e companheiras aqui do Rio Grande do Norte, que estamos numa luta tremenda do Brasil e do mundo. Porque existe população em situação de rua, não só no Brasil, e sim no mundo. Obrigado a todos e todas. Sigamos na luta, sigamos nas resistências. Todas as vidas importam. Nossas vidas importam. Muito bem, Vanilson. A função de cometa rasante, brilho constante, os rios mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Cometa rasante, brilho constante, os rios mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Eu vou pra rua, a vida é um instante.